Olá, e hoje na nossa leitura de psicografia a gente vai conhecer a história do espírito Getúlio Gaspar Melo, intitulada O Mal Só Precisa Conhecer o Bem. Esse relato lindo foi trazido através da médium Sônia Lopes, do canal Revelações Espirituais. A Sônia, como vocês já sabem, ela é terapeuta espiritual, trabalha com terapias de vidas passadas. Se você se interessa por esse assunto, procura a Sônia no canal Revelações Espirituais. E preparem um lencinho, porque o relato de hoje vai mexer demais com os nossos corações. Eu confesso que quando eu li, eu me emocionei muito. Então, vamos prestar bastante atenção no relato do Getúlio Gaspar Melo. Eu estava sentado na cozinha quando vi um homem sair do quarto e atravessar a sala em direção à cozinha. Minha mãe tinha pedido para cuidar do leite no fogo, mas eu me distraí olhando para aquele homem com uma roupa de linho cor creme. Ele parou na minha frente e disse: "Você vai ter um amigo invejoso na sua fase adulta, que vai tirar tudo o que você tem. Eu o conheço. Reencarnou, mas não quer mudar." O homem sumiu. Minha mãe entrou na cozinha e brigou comigo porque o leite derramou no fogão. Eu respondi a ela: "Mãe, eu me distraí quando o homem falou comigo." "Que homem?" "Ele saiu do quarto e veio na minha direção e disse que na minha fase adulta eu teria um amigo invejoso." Mamãe falou: "Quanta imaginação! Vai brincar lá fora." Logo esqueci aquilo. Havia no quintal de casa um balanço de corda grossa pendurado em uma árvore linda. Eu balançava bem alto e me imaginava voando até o céu. Pensava: o que tem lá no céu? Será que o meu pai foi para lá? Meu pai morreu quando eu tinha 3 anos. Como era bom balançar bem alto por mim, ficaria ali por muito tempo. Minha tarefa era molhar a horta e dar milho às galinhas. Eu queria ser criança, mas pensava: se eu crescer, posso trabalhar e ajudar a minha mãe. Eu só tenho 8 anos. Por que o tempo demora para passar? Minha mãe era jovem, bonita e muito boazinha comigo. Perguntei a ela enquanto lanchávamos: "Mãe, a senhora tem saudades do meu pai?" Ela demorou a responder: "Ah, meu filho, vivemos tão pouco tempo juntos. Por que a senhora se casou com ele? Você é tão novo para entender. A vida de adulto não é fácil." Perguntei: "Mãe, esse homem que eu vi pode ser o meu pai?" "Seu pai era uma pessoa boa. Deve ter ido para o céu." O tempo passou. Aos 16 anos, eu vendia verduras na feira. O patrão falou: "Cuide da barraca. Guarde o dinheiro naquela sacola." Eu, muito comunicativo, chamava os fregueses e eles compravam. No final do dia, o patrão ficou satisfeito. Eu guardava o dinheiro que ganhava para minha mãe. Ela trabalhava lavando roupas e limpando casas. Todos os dias eu vendia bem as verduras e o que sobrava podia levar para casa. Foi na feira que eu conheci Daniela. Na barraca dela vendia incensos e velas. Perguntei: "Para que servem os incensos?" Para perfumar o ambiente. Uma casa limpa atrai boas energias." "É pecado acender velas em casa?" "Não há mal algum. Pecado é desejar o mal ao outro ou roubar." Ela me deu um livrinho para ler e meditar. Aquela amizade se tornou amor.
Ela tinha uma energia linda e me ensinou sobre energia. Disse: todo o universo foi criado pela energia mental do Criador, que é Deus. Como assim? Ele criou tudo com o poder da mente? Sim, ele disse: haja luz, e tudo se fez. Assim como ele criou você. Perguntei: como você sabe de tudo isso? Lendo livros e as escrituras. Você também vê gente que já morreu? Por quê? Você vê? Respondi: sim. Um homem sempre aparece para mim. O que ele te fala? Que vou ter um amigo invejoso. Cuidado! Há muitos espíritos mal intencionados pela terra. Ele pode ter falado isso para te confundir e alterar a sua energia. Como assim? Quando você recebe uma notícia ruim, seu pensamento fica negativo e você sente medo. Perguntei: o que eu faço se ele aparecer novamente? Olhe para ele e diga em pensamento: que a luz de Cristo te ilumine. Mas e se ele não se iluminar? Seja mais insistente do que ele. Se você for fraco na sua fé, aquilo que esse espírito falou pode acontecer. Mas por que ele quer o meu mal? Não fiz nada a ele. Eu era uma criança quando ele apareceu para mim. Daniela respondeu: nunca deseje o mal a ninguém, mesmo que sinta inveja. Isso é algo que o ser humano precisa superar para evoluir. O que eu faço então se tenho inveja do Alex que tem um carro? Abençoe o Alex. Quanto mais você abençoa, mais abençoado será. Daniela tinha a minha idade, porém era tão sábia. Eu queria ter a força mental que ela tinha. Quando resolvi apresentá-la à minha mãe como minha namorada, minha mãe falou: o que você quer com o meu filho? Ele não tem nada para te dar. Somos pobres e esta casa é emprestada. Daniela respondeu: Dona Selma, as palavras têm o poder de levantar o caído ou derrubar o que está em pé. Ele é seu filho. Abençoe-o. Eu sou realista. Nascemos pobres e morreremos pobres. Aquelas palavras vindas da minha mãe me desanimaram tanto. Daniela falou: sua mãe não falou por mal, ela te ama, só está desanimada com a vida e cansada. Mas você pode mudar isso. Como vou mudar se realmente somos pobres? Meu pai morreu e não deixou nada para nós. Daniela, com sua sabedoria, explicou: as leis de Deus nunca mudam. Ele quer que você vença, mas você precisa fazer a sua parte. Comece agradecendo. Eu não conheci os meus pais. Fui criada em um orfanato. A cozinheira que fazia comida para as crianças orava antes de cozinhar: Senhor, abençoe minhas mãos e que a energia delas seja transmitida ao alimento. Eu ouvia isso todos os dias e aprendi a abençoar e agradecer por tudo. Muitas crianças se revoltavam com a vida simples do orfanato, mas tudo que eu ganhava, um chinelo ou uma roupa, eu agradecia e eu abençoava quem doou. Com isso, tudo fluía na minha vida. Quando eu completei 18 anos, precisei sair do orfanato e eu não tinha parentes. Orei a Deus: conheces a minha vida, mesmo assim, peço uma direção. Para onde eu vou? No dia seguinte,
a diretora me chamou e disse: Daniela, uma senhora que há anos faz doações ao orfanato precisa que você a acompanhe. Está idosa e mora sozinha. Os filhos vivem em outro país. Você terá um salário e vai morar com ela. Depois de 5 anos cuidando dessa senhora, no dia em que ela faleceu, pela manhã, quando levantei para preparar o café e a medicação, ela segurou a minha mão e disse: Deus colocou você na minha vida. Obrigada. Eu respondi: obrigada, senhora, que por anos alimentou as crianças do orfanato. Ela sorriu e disse: seja feliz, menina. Não precisa sair desta casa. Sei que não tem família. Estes são os documentos da casa. Transfira para o seu nome. O que você fez por mim, faço agora por você. Eu, que escutava a história de vida da Daniele, chorei. Entendi que o bem que fazemos retorna para nós. Eu ainda estava chateado com as palavras negativas da minha mãe, mas precisava compreender que ela não estava bem. Perguntei a Daniele: como faço para esquecer essas palavras tão negativas que não saem da minha mente? Ore e repita estas palavras: Jesus, que as suas virtudes e a energia que emana do seu coração limpem o meu coração dessa mágoa. Por semanas eu fiz isso e já não sentia mais nada. Abracei minha mãe e disse: eu te abençoo com todo o amor do meu coração. E ensinei a ela essas palavras poderosas. Quando vi aquele espírito que aparecia para mim desde criança, eu lhe disse: o que você quer comigo? Há anos aparece para mim. Qual é o seu objetivo? Te enfraquecer. Por quê? O que foi que eu te fiz? Ele respondeu: eu tenho o dever de desviar almas do caminho e levá-las comigo. Para que você quer almas? Assim como existe a luz, existe a escuridão. Eu garanto que o caminho que ofereço é bem prazeroso e mais fácil. Eu respondi: eu já tenho tudo o que eu preciso. O amor da minha mãe, o amor de Daniele e principalmente o amor de Jesus. Eu não tenho força contra esse Jesus. Você não precisa ser contra ele. Quero que conheça a minha namorada. Daniele vai te ensinar muitas coisas. O espírito vagante disse: eu já a conheço. Ela atrapalhou os meus planos com a sua energia de luz. Vou embora. Não consigo dominar a sua mente. Para onde você vai? Ele me mostrou as correntes nos tornozelos e disse: sou um escravo da escuridão. Fui assim quando encarnado e continuo agora que sou espírito. Não vá para a escuridão. Podemos te ajudar. Eu quero o seu bem. Você também foi criado pelo mesmo Deus que me criou. Ele também te ama. Os meus pecados são muitos. Eu lhe falei: Jesus já te perdoou. Que a luz de Cristo toque em sua alma. O espírito acorrentado foi liberto das correntes e chorou. Eu vi nitidamente quando se formou um túnel de luz. Ele entrou e sumiu. Entendi que aquele espírito não era mau, apenas precisava conhecer o bem. Daniele foi a bênção que Jesus preparou para mim. Vivemos 45 anos de casados. Tivemos 8 filhos, 14 netos e muito amor. Quando retornei à casa espiritual, reencontrei aquele espírito muito diferente
e feliz. Ele me falou: as suas palavras me salvaram da escuridão onde eu andava. Muito obrigado. O que eu aprendi, estou colocando em prática. Quando temos o conhecimento espiritual, temos a responsabilidade de evangelizar. Ele me abraçou e eu respondi: Deus abençoe todas as suas reencarnações. Tornamo-nos bons amigos aqui nesta cidade espiritual e ajudamos outros que chegam e precisam conhecer o bem. Agradeço este momento em que estou sentado no jardim da colônia Rosa Branca, conversando com a médium Sônia Lopes. Que relato impactante. Eu confesso, como eu disse no início, que quando eu li, eu me emocionei muito com o poder do amor, como a gente sempre ouve, e isso não é simplesmente palavra. O amor cura. O amor cura. Não tenhamos dúvida disso. E tudo é energia. A gente aprende muito isso no Espiritismo. Tudo é energia. Quando nós somos gratos por tudo que a gente tem, por tudo aquilo que nós somos, de verdade, do fundo do nosso coração, tudo retorna e retorna em bênçãos. Assim como o contrário é verdadeiro. Como a mãe dele, negativa, palavras negativas. E esse poder da palavra, e o poder da palavra junto com a energia é poderosíssima. Como ele fala, como a Daniele fala, né? Tem o poder, a palavra tem o poder de levantar o caído e de derrubar quem está em pé. E eu vou repetir essa frase que a Daniele pede para ele orar quando ele precisar de ajuda para se limpar de mágoas, para orar e para repetir, e com muita energia. Jesus, que as suas virtudes e a energia que emana do seu coração limpem o meu coração dessa mágoa. Então, quando a gente ora, repete, junto com essa energia vinda do coração, verdadeira, a gente consegue. Só que como ele fala também, que a gente tem que fazer a nossa parte. Deus vai trabalhar, Jesus vai fazer a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque milagres não existem, gente. O que existe é mérito. Eu vou conseguir aquilo que eu desejo por mérito, não por milagre. E quando a gente trilha, como Getúlio, quando a gente trilha esse caminho do bem, a gente evangeliza, como ele fala, né? A gente acaba evangelizando, até sem saber. Pessoas que caminham com a gente, que estão do nosso lado, e a gente evangeliza desencarnados, espíritos, assim como o Getúlio fez. Naquele momento, evangelizou o espírito obsessor, que naquele momento sentiu o amor do Getúlio e se viu livre das correntes espirituais. Que momento lindo, que momento lindo. E importante a gente dizer que o obsessor, esse espírito desde criança, acompanhando o Getúlio desde criança, não encontrou sintonia com o Getúlio, porque o Getúlio sempre foi uma pessoa do bem, né? E ainda quando ele encontra a Daniele, que era mais do bem ainda, fortaleceu esse bem, né, dentro dele, o obsessor nunca encontrou sintonia. As energias não eram compatíveis. Então,
ele não era contaminado com as ideias do espírito obsessor, que é o que acontece com a gente, né? Quando a gente baixa a nossa vibração, quando a gente baixa a nossa energia, eles encontram sintonia para entrar na nossa mente com as ideias, fortalecendo as nossas ideias na verdade, né? Então, gente, sempre, absolutamente sempre vai valer a pena a gente caminhar no bem, a gente praticar o bem para nós, para os outros. Como a gente aprende, quando a gente emana o bem, esse bem retorna pra gente em dobro. Em dobro. Não tenhamos dúvida disso. Espero que vocês tenham gostado dessa história linda. Compartilhem e a gente se vê no próximo relato.